Vamos lá, hoje nós estamos aguardando a doutora Mariana Lindenberg. Então tá. Linda! Maravilhosa! A hora Só que assim para te traz a receber em bateria. casa. Seja super bem-vinda, sua linda. Olha que prazer esse reencontro. Uma pessoa tão top, eu admiro muito tua carreira, né? Alguém que soube se construir com honestidade, com embasamento científico, foi estudando, foi progredindo e, putz, é um dos ícones da nutrição. É um prazer muito grande, viu? Que legal, seja Ai, muito bem-vinda, Mari. Vanessa, eu fico emocionadíssima com essa Travou? fala. Eu vi meus alunos já, queria agradecer a presença, meus alunos fiéis. E Vanessa, você é uma profissional muito competente, tenho muito a agradecer. Você que acreditou em mim quando eu era um iniciante na profissão, então agradeço demais, Vanessa, estou muito feliz de poder estar aqui com você. Olha, o pessoal já está mandando corações, dizendo que está com saudades. Para quem não Sabe o que é, sabe, a Vanessa? É Mari semana de foi minha. provas. É semana de provas. Ah! E eles estão tudo, ó. Mentira, porque já acabou, a maioria eu já corrigi, todo mundo passou aí que eu vi. Todo mundo que eu vi aí já Muito passou. Inclusive os bem. estágios, todo mundo já está resolvido. Muito bom, hein? Diga, Van, desculpa, te cortei. Nada, imagina, é bem informal mesmo esse papo. Eu ia contar que a Mari foi minha aluna e uma pessoa de uma grande competência, e logo que eu percebi isso, trouxe ela e treinei ela para dar aula na pós-graduação. É um desses treinamentos de sucesso aí. Eu não parei, viu, Mari? Agora eu estou com a Tende, que é um programa de treinamento para nutricionistas que querem atender, né? Tanto em consultório como também para ambulatórios. A gente está ampliando um pouco mais. Então, super feliz, porque a gente tem um bacana, mas eu acho que o mais amizade e as pessoas têm todo o seu mérito. Isso que eu acho mais fantástico, viu? Parabéns mesmo. É um carinho muito grande estarmos aqui. É isso mesmo. Parabéns, vai ter que se reinventar, né? Quantos anos de pós-graduação? Eu contei, para mim foram 6 anos viajando o Brasil inteiro, junto com você e com vários outros Uau! queridos. E aí, quando eu tive o Rafael, né? Na verdade, parei até agora de aulas de final de semana. Por outro lado, minha semana toda agora está ocupada com as aulas, mas vale a pena. A gente faz o que gosta, né, Van? Tanto as aulas quanto os atendimentos é de coração. E você me fez lembrar agora de quando eu saí da faculdade, que acho que é o caso de muitos alunos que estão assistindo, de sai com o olhinho brilhando e buscando uma pós-graduação. Eu fiz isso procurando a de nutrição esportiva e quando cheguei encontrei a Vanessa. Por isso, gente, imagina a minha felicidade agora estar falando com ela, receber esse convite. Né? Então, ela que fez o meu olhinho continuar brilhando pela nutrição esportiva e pela nutrição, de modo geral. Você é grande querida e um exemplo a ser seguido, Van. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho e pela oportunidade que você dá aos alunos de crescimento. Eu sou a prova. Né? Eu invisto, né, em oportunidades para os alunos, esse privilégio de construir as coisas com dificuldade. E não é certo isso. É legal quando a gente reconhece o talento do outro. Eu sempre falo que o céu é cheio de estrelas. O brilho de alguém não ofusca o seu. Ao contrário, a gente se torna aí mais forte, né? Eu sei que é piegas chamar de constelação, mas é isso mesmo. A gente soma. E é isso que a nutrição precisa, né? Então é um privilégio. Então tá Uhum. tudo certo, né? Tá Mas tudo vamos certo. ao que interessa. Olha só, gente. Hoje nós Vamos. temos um assunto importante. Nós temos vários grupos aqui presentes, inclusive a Tende Nutri, que são meus novos treinados, né? Pessoal aí que está fazendo. Não é pós, Mari, é um programa de treinamento de 20 semanas. E ele tem várias etapas, e uma delas realmente uma proposta, né? É a gente trazer convidados que são referências na nutrição, que têm toda essa experiência para conversar sobre o atendimento. Que essa também é outra queixa que o pessoal me traz muito.
que eles às vezes vão para os cursos, o pessoal põe slides, põe aquelas coisas assim, metas miraculosas, e não ensina o passo a passo ou não conversa, né? E me marcou muito a fala de uma das alunas, das trainees, que ela comentou assim, puxa vida, a minha professora dizia, mas eu não vou ensinar, vocês vão concorrer comigo. O oposto, né, Mari, do que nós duas acreditamos. Então, assim, que bom que ela está conosco e está tendo uma oportunidade de ver que isso não é verdade. A mente na abundância, a gente colhe muito mais, muito mais. E não tem isso. Sim, tem malandragem, tem sacanagem, tem gente que passa a perna, mas também tem muita gente boa, foca nas coisas positivas que dá tudo certo. É isso mesmo, é isso mesmo. Parabéns. Os alunos perguntam muito, viu? Você traz esse projeto para São Paulo também? Sim, ele é online. Ah, viu? Meus alunos aí que estão se formando, já fiquem atentos, já passem para os colegas de turma, porque eles sempre perguntam, Van. Então já ficou a dica legal, Mari. que Que bom, estava viu? precisando, de fato. Como que é o nome? Essa Atende página? Nutri. Atende Nutri. É um programa Tá. não é um curso, gente, é um treinamento. Que E meus legal. alunos estão aí, podem até comentar, viu? É um treinamento onde a gente trabalha o desenvolvimento pessoal, a tua mudança de mindset, para conseguir trazer a parte técnica e o atendimento nutricional, né? Como ele deve acontecer. Então, eu chamo de programa de treinamento, é bem diferente de um curso. Há 4 anos atrás, eu fiz o primeiro curso, mas eu não fiquei satisfeita, suspendi o projeto. Agora não, agora ele tá. Eu fui fazer, Mari, depois te conto, senão a gente ocupa o tempo da live batendo papo. Eu fui fazer psicologia positiva, neurociência, outros estudos. Que legal. Mas é muito legal, viu? Então vamos lá, né, gente? Vamos aproveitar essa fera aí, esse ícone. Eu acho que a primeira coisa é aproveitar justamente isso, né? Uma pessoa com tanto conhecimento, com tanto crescimento, mas que continua brincalhona, com esse sorriso lindo e super humana. Você leva isso para o consultório, Mari? Ou no consultório você assume a séria, a intelectual? Não, intelectual você é, mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Eu adorei a intelectualoide, pergunta. então. Uhum. Eu adorei a pergunta, Van. E a gente da área esportiva é normalmente um pouco mais despojado, né? Mas, por outro lado, existem alguns protocolos que nós seguimos que, independente de quem você vai atender, a gente acaba, né, seguindo, que é a seriedade no atendimento, ouvir o paciente, o que ele tem para te dizer, não fazer os pré-julgamentos. Então, eu até falo isso quando eu estava em estágio, que agora eu não estou mais diretamente com os alunos em estágio, mas eu estava com eles dentro da clínica. Né? E falava, você pode abrir um sorriso, você pode ser simpática, mas também sem colocar tanta emoção, né? Até porque isso pode deixar ou ele mais constrangido, reprimido, ou o contrário, também pode ficar de gracinha, né? Falando coisas que também não faz parte da consulta. Então, precisa manter a postura profissional, né? Claro que o sorriso, de vez em quando, não faz mal a ninguém, mas a postura profissional é fundamental, né, Van? Mari, você sabe que no tempo que você fez a pós, foi pela FMU, né? Ou pelo GF? Foi. Ela era na FMU, eu tive um gente. puta... Não, o grupo continua ainda, mas eu tive um baita problema que a gente convidou profissionais de educação física, esportistas, para fazer a prática. E, claro, os meninos bonitos, corpos lindos. Gente, foi um desespero, foi uma falta de compostura. Sim. Sabe? Então, assim, eu gosto muito, muito legal o que você falou, viu? Estamos bem alinhadas, assim, sorrir, ser simpática, ser educada é base, gente, é obrigação, é básico. Por favor, me acompanhe, né? O senhor pode levantar agora, que nós vamos realizar algumas medidas. Explicar, né, Mari? Mas que legal isso que você falou, porque, assim, uma coisa é a gente brincar enquanto amigos, enquanto fazer piadinha, tocar, mas no consultório tem que ter uma compostura.
né? Sim. Tem que trazer essa compostura que não precisa ser sério e antipático, mas é uma compostura que está nessa linha tênue de um tratamento, de uma comunicação, mas também com o respeito, né? Ainda mais a gente que vai fazer uma avaliação corporal, que lida com o corpo, ou mesmo um corpo bonito, como eu citei o exemplo, mas eu também já tive problemas com alunos com obesos. Sudorese aumentada, a pessoa estava muito... E era um adolescente. Essa me marcou mal a história. O adolescente estava suando muito e a aluna fez nheca, sabe? Fez eca quando foi fazer axilar. Então, isso não pode acontecer de jeito nenhum, né, Mar? Tem que baixar o nutricionista, né? Baixar o profissional. Isso é maturidade, mas é uma maturidade que não significa que tem que ter idade para ter, né? Tem que simplesmente baixar a maturidade. Eu, naquela época da pós, uma menina de 20 e pouquinhos anos, foi em 2003, gente, isso, 2003, 2004. Como é que ela conta essas coisas, A Vanessa tinha acabado de nascer, né? Tinha 2 anos a mais que eu, e aí eu já estava lá na pós, e ela, me lembro até que a gente conversou depois, e tinha um atleta, que foi estudo de caso, foi maravilhosa aquela pós coordenada pela Vanessa e o Navarro, né, agradeço até hoje, e ele estava todo suado, foi exatamente esse caso, e eu continuei como nada tivesse acontecido, e hoje, é que na época eu lembro que nem tinha, mas hoje também não vejo problema nenhum de eu falar assim, peraí que eu vou pegar um papel, dar uma secada aqui, porque senão a dipômetro escorrega. Não tem problema. Eu acho que eu nem falo, Mari. Eu digo para os alunos isso, inclusive no vídeo que a gente tem gravado para as práticas, tu tem que ter do teu lado álcool muito antes do coronavírus, porque tem que esterilizar as coisas que a gente usa. Então, assim, álcool e papel toalha. Passa um papel toalha, seca, vai conversando, faz o exame e acabou. Olha, eu nunca em 30 anos tive alguma reclamação. Então, o quanto isso é importante realmente. Mas eu acho, Mari, que isso é muito legal. Isso já é um outro diferencial. Vê, você fez a faculdade, já emendou a pós e mesmo muito nova, manteve a curiosidade. E isso chama atenção, né, para gente que... Eu fui descobrir que eu sou uma treinadora nata agora, mas tu vê, eu faço isso há muito tempo realmente. E sempre investi no aluno por isso, porque a gente percebe os talentos e as habilidades, e o legal é que isso vira um ciclo. Agora, como que você faz, Mari? Como que é o primeiro contato? Né? Vamos colocar em 2 cenários, online e o presencial. Você acha que a gente precisa ter uma recepcionista, alguém que atenda o telefone, ou você fala com o seu cliente? Eu já trabalhei de todas as formas que você possa imaginar. Eu sou daquelas que, assim, o importante é trabalhar, entendeu? Então, se eu tiver a oportunidade de ter uma secretária e marcar para mim, isso seria um luxo, assim, que eu, quem sabe um dia ainda terei um consultório com tudo isso. Mas já tive em alguns locais que trabalhei, clínica junto com o médico, ou mesmo nas academias, quando as meninas da recepção marcavam, então até já tive isso. Mas eu não vejo problema nenhum. O que acaba acontecendo comigo hoje é de um cliente mandar para o outro, e aí encaminha, eles mesmos me ligam, ou o WhatsApp, né, Van? Agora é o WhatsApp, né? Oi, tudo bem? Fui indicada pela fulana, tal, já tem, a gente explica todo o procedimento e marca a consulta. E uma coisa que eu aprendi, Ivan, que antigamente no começo a gente fica com vergonha, mais tímido, mas é para falar assim, honestamente de preços, né? Então, na primeira consulta vai acontecer isso, o preço é tanto, né? Vai ter um retorno com isso. E os acompanhamentos custam tanto. Então, eu já prefiro deixar claro, quando ele fala assim, ok, tudo bem, então já está registrado, né? Para depois não vir assim, não estou sabendo, que preço é esse? Mesmo. Né? Então, se tiver alguma questão também, fala e a gente negocia antes. Ou seja, né, Mari, eu gosto muito dessa frase. Não tem certo e não tem errado. Se você tem uma puta estrutura ou
subloca um consultório numa clínica que tenha tudo isso, legal. Mas aí eu chamo atenção a um detalhe que deixa lá para o programa Atende Nutri, mas eu não resisto a não comentar. Cuidado, tenha parceria com essa secretária, principalmente se ela não é sua, tá? E não é parceria de comprar e ficar dando presentinho, não, gente. É de chamar a arte da comunicação para que ela entenda seu trabalho, porque ela se torna teu ponto de venda. Então, muitas das vezes, eu preferi eu mesma fazer o contato com o meu cliente, porque eu sei o que eu vou explicar para ele, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu conheço muitas histórias, eu mesma trabalhei numa clínica muito grande, muito poderosa em São Paulo, e, gente, era um caos, assim, ó. Eu dependia da recepção. E a recepção não administrava a minha agenda. Eles tinham milhares de médicos para administrar. Então, os 5 donos da clínica bombavam, o resto se virava. Então, tem que tomar muito cuidado e entender essa situação. Aliás, quando você for trabalhar em algum lugar, já solicitar isso. Posso explicar o meu trabalho? Monta uma apresentaçãozinha rápida, um videozinho, oferece uma consulta, enfim. Mas, gente, acorda, tá? Tem que saber fazer essa gestão. Maria, os atletas. Como é o atendimento? Você atende atletas, atletas de ponta, ou a realidade são mais esportistas, desportistas? Bom, então sendo bem sincera e já aproveitando e fazendo um resumo também bem pequenininho da minha vida, Van, eu comecei trabalhando em academias, fiquei alguns anos quando eu estava lá com você, que é o que tinha, né, no momento. E aí depois eu acabei entrando na Hebraica, no clube, através da parceria com a FMU, e fiquei 7 anos na Hebraica atendendo os atletas. E aí que eu me apaixonei de vez esportiva, porque aí você aplica, né, tudo aquilo que a gente estuda, e eu ainda ministro nas aulas, né, a gente aplica realmente com os atletas, que é uma coisa que eu queria falar hoje, não queria deixar de falar hoje, da importância da gente discernir as recomendações para quem é atleta e para quem faz exercício físico. Porque precisa de adaptações. Né, Mari? E eu vejo o pessoal publicando no Insta, que o Insta agora virou consulta de artigos científicos, né? Mas aí o cara, científicos, eu acho quase, porque o cara põe um artigo, ok, ele comenta, mas, gente, é um contexto mais amplo, tem que ver as diretrizes para aquilo, e aí ficam ensinando a suplementar isso, suplementar aquilo, aquilo outro, mas ninguém viu que essa recomendação veio de um American College ou de uma Louise Burke da vida, né, que é a minha grande paixão ainda até hoje, mas para atletas de ponta, ela está falando de nível olímpico, né? Apesar que o Instituto hoje australiano trata de esportistas também, e eles têm recomendações para ambos. Mas a gente tem que saber colocar isso. Muito boa a sua fala, muito boa mesmo. E a prática? Eles comem super bem, tudo que é fruta, atendem todos os grupos, porque é isso, né, que as pessoas imaginam. Adorei a risada, ela já riu. Não, eu ri, e ainda ri, eu estou vendo alguns alunos, ex-alunos, aliás, que foram lá para a Hebraica junto comigo, e devem estar rindo mais ainda, porque a gente, né, aprende aquelas recomendações lindas, maravilhosas, e aí quando vê um recordatório que parece que é o contrário do que a gente lê nas recomendações, e aí a gente tem que ir muito com calma, porque tem vários aspectos na vida. Tem questão financeira, né, Vanessa? Quando a gente trabalha principalmente com atleta... Aí, ó, Felipe. Beijo, Fê. Vi a Silvia também. Gente, obrigada pela presença. E espero, né, que sejam meus filhos. Olha, Via é a... Coloca o nome inteiro, eu lembro de você, vi sua foto, ó, lá tá no Cefit, gente, obrigada. Mas a gente vê, isso é importante, é importante lembrar como que a gente tem que avaliar o atleta
Porque como é que eu vou escolher uma recomendação, né? Quanto que eu vou dar de carboidrato, de proteína ou de suplemento, ou seja o que for? Precisa fazer a avaliação nutricional completa. Então, quero chamar Perfeito. muita atenção disso, Van. Eu sei que a maioria aqui é da nutrição, então já sabe isso, ou pelo menos deveria saber isso muito bem, mas por que que o nutricionista, o profissional responsável por prescrever o cardápio, por pensar em um suplemento? A resposta é muito simples. Quem avalia o estado nutricional? Né? O outro profissional, ele até entende de suplemento e orienta, olha, esse Perfeito, suplemento é feito disso e perfeito. daquilo. Agora, o quanto colocar, você precisa fazer uma avaliação completa. E E Mari, nessa você avaliação sabe que a que um erro que eu gente vejo identifica os comum pontos. é o pessoal colocar o suplemento, por exemplo, um suplemento proteico, e ele ainda come alimentos proteicos. Então, quando você vai ver o total da dieta, está muito Fala isso. aquém de uma recomendação de atleta olímpico, quem dirá um desportista de academia. E é bastante difícil isso, né? Porque eles vêm com crenças do ex-atleta, do ex-campeão, que eu acho muito legal trazer a experiência, né? Mas tem um Uhum. limite. Assim como a ciência também tem um limite sem a prática clínica, essa experiência sem a ciência e sem a comprovação e a evidência científica também limita, né? E é bem comum isso acontecer. Muitas vezes nem contam, por isso o nutricionista da área esportiva tem que ter uma comunicação muito direta, porque senão eles nem contam tudo que estão usando. Uhum. É isso mesmo. E também nós, como profissionais, temos que ter a postura de explicar para ele, baseado em evidência científica, por que usar e por que não usar aquele X, seja o que for. Porque às vezes eu vejo os alunos falar assim, mas professora, ele quer tomar alguma coisa, então eu vou prescrever. Gente, não precisa disso. Você, como um bom profissional, sabe o que precisa e o que não precisa. E aí, quem que você vai culpar, entre aspas, é assim, você vai se embasar em quem? Na literatura. Então, eu estou segundo a referência tal e tal e tal. Pode até falar o nome dos autores, não é obrigado a falar isso para o paciente, mas Sim. mostrar que a gente está falando isso com evidência. Né? E que talvez alguém tenha tomado. Primeiro que não é para usar a dieta de amigo, né? Não é porque deu certo em um que vai dar certo nessa outra pessoa. Né? Mas também, às vezes, deu certo porque ele fez toda uma mudança de estilo de vida e por isso aquele suplemento X deu certo. Ou eu vou um pouco além, deu certo, mas a que custo? É, Celular e psicológico está emocional. acontecendo. Quem está pagando É. isso? Pagando, eu quero dizer assim, até ontem no treinamento eu usei uma frase que eu gosto muito, né? Quanto você gasta para ganhar o que você ganha? A mesma coisa na nutrição, quer dizer, qual é o custo para você ter esse ganho de resultados? Isso tem que ser avaliado. Quando um paciente diz assim, ó, isso é muito comum, eu me mato malhando, eu ralo todos os dias, eu não como nada. Bom, se você parar 3 meses, já perdeu tudo. Por quê? Porque não houve aprendizado, né? O que tem é uma persistência antinatural. Porque quando você atinge esse equilíbrio, isso perdura sem tanto sofrimento. Então, muito legal essa sua fala. Ó, os alunos mandando 1000 beijos, que saudades da sua aula. Ah, Fantástico, né, gente? Ai, por isso que eu disse. queridos, muitos beijos. Desculpa meu amadorismo no início da live. Ai, é Até ontem. nada. Importante que eu vi aquela hora, eu perguntei no WhatsApp, não é possível. Mas, Totalmente ó, amadora. queremos canal no YouTube, viu? E mais lives. Pode fazer aí de semanal, porque é muito conhecimento para transmitir. Vou Então, pedir Mari, ajuda para os assim, ó. alunos, Van. Vou pedir Ah, ajuda eles para os alunos. ajudam. Eles me Ó, mas não explicam, te né? ilude, viu? Eu com 50 anos, 49, acabo ensinando muita coisa para os alunos nos programas de treinamento. Eu acho que o pessoal entra em redes sociais, mas não se pergunta como programar, como usar, enfim. Mas Van, é muito bom você arrasa, realmente. viu? Também quero, de novo, né? Já fiz todo um agradecimento no começo da fala, mas você tem entrado nesse metal já faz tempo, né? Agora, não foi na pandemia.
De verdade, a Não. gente acompanha as suas aulas, conversas, você sempre assim, parece que a gente está na casa conversando. Parabéns pela forma Ah, como você se obrigada, comunica. querida. Muito bom, muito bom. Obrigada. Não, olha que coisa linda, né? Quanto tempo eu não te vejo. Que saudades, meu Deus. Nem vou É, contar que a última vez a gente estava tomando chopp num boteco da vida, né? com certeza. Que a gente pode fazer isso, por sinal, né, Van? Pode falar isso, pode Muito. fazer isso, né? É, Isso também muito, faz muito. Tem que. parte, né? Isso, e tem que entender que, inclusive, é importante trazer isso para a consulta, né? Também Qual é o acho. lazer que Uhum, o paciente faz? uhum, Porque, principalmente os esportistas e tudo, parece que o pessoal olha, eles estão constante. Duas coisas que eu critico muito, Mário. O profissional tem que estar preparado para conhecer o modelo esportivo e entender o calendário. Calendário de provas, de uhum, competição, de treinamento, de repouso. E o lazer, gente. É muito comum o cara extravasar tanta disciplina e uhum. vai para uma festa, começa na sexta-feira, chega segunda no centro de treinamento, tipo, faça o que você quiser, eu ainda não lembro nem meu nome. Então, isso Uhum. tudo tem que ser considerado e acolhido, né, Mari, na prática, É na legal quando consulta. ele Mas, te conta isso, né, Van? Porque é o que você falou, né? Ele pode esconder um monte de coisa e não tá dando certo aquele seu plano, a sua intervenção não tá dando certo. Você fala, mas o que está acontecendo? Né? E aí depois descobre, enfim, descobre mais para frente, não adianta. Mas quando ele já é sincero, honesto e te conta, aí ele já tem algumas formas da gente organizar um pouco esse chopp, essa claro, balada, claro. que faz E parte, aí você né? estava falando das etapas, Mari. Como que faz uma avaliação corporal? É Mu- importante essa etapa? Eles focam muito em Olha, percentual de gordura? Como é isso? muito, muito fundamental. E eu também te agradeço essa pergunta, porque eu cada vez mais tenho certeza que a antropometria, para mim, é o que funciona melhor ainda. Eu tenho uma bioimpedância, nós temos, né, Fabi? A Global Nutri tem uma bioimpedância Oi, tetrapolar Fabi, toda beijo grande, chique, querida. é, toda chique, que a gente comprou nos Estados Unidos e a gente não usa em consultório, por quê, Van? Bom, precisa fazer avaliação da composição corporal? Sim, com certeza. Qual que é a diferença da antropometria? Você vê o localizado. Né? Na verdade, pouco importa o valor de percentual de gordura, mas a gente consegue ver as circunferências e a comparação com a dobra. Eu não preciso, na hora que eu faço as medidas, eu não preciso nem colocar no cálculo, eu já sei, pelo que aumentou e pelo que de claro que estou pensando nos retornos, né? Pelo que aumentou, pelo que diminuiu, eu já sei o que aconteceu. Né? A gente faz a fórmula porque faz parte do protocolo, mas pela antropometria, somatória de dobras, é coisa simples, né? Mas ainda uso, gosto ali da somatória, somar as dobras. Se numa consulta estava 90, a somatória de 7 dobras, na outra consulta a somatória estava 70, é maravilhoso, independente de quanto deu a fórmula. E eu estou muito na expectativa de quando vai retornar isso, né, Van? Porque está É, tudo é. parado. Tudo parado. A E agora antropometria está parada. online? É. Isso que você comentou é uma coisa importante. Quando eu montei o Instituto do Sono em São Paulo, eu montei o serviço e alguns protocolos na época do Marco Túlio lá, que eu tinha iniciado pós-doc com eles. E a gente tinha uma plestimografia. Uau! A diferença entre os métodos é algo assim O, val fenomenal. Mas o valor. aí Mas e o é, valor? a Dava diferente. precisão, muito, Sim, valor, muito. precisão, enfim. Só Sim. que o importante não é esse nível de precisão, é a gente conhecer. Eu gostei muito do que você colocou, né? Isso é prática. É a gente conhecer aquele organismo, aquele corpo e aquilo ser representativo para ele. A fórmula e os padrões são bússolas, são orientações. Mas o paciente é importante com ele mesmo. E agora online, Mari, como faz uma avaliação? Como faz tudo referido.
Tudo referido. Alguns têm a balança em casa, então dá para, olha, seja honesto, você estaria se enganando se me contar um valor diferente daquilo. Então, se conseguir pesar, ótimo. Mesmo assim, se for a balança da pessoa, ainda fico até mais tranquila. O problema é quando ela fala assim, então eu vou na farmácia pesar. Que eu falo, ai, Jesus, aí vai pesar de tênis, de roupa, numa balança que sabe lá como tá a vibração. E, Ivan, você viu que até a circunferência abdominal pode ser referida também nesse momento de pandemia. Eu acho difícil fazer a circunferência, eu acho difícil, os alunos acham difícil, e o paciente, então acho que... Posso te falar qual que é a melhor forma de fazer a avaliação da composição corporal agora? Deve. Você já sabe. As roupas. Pronto, acabou. Não é? A pessoa não está treinando. A roupa fica apertada. A roupa fica apertada. Pronto, né? A gente já sabe que ganhou gordura. E para que nesse momento eu vou ficar também estressando eu e o meu paciente com isso? Perfeito. Acho que até o assunto é assim, ó, não deixar a roupa ficar apertada. Se ele conseguir manter o peso, eu já vou sair soltando fogos. Né? Já é uma alegria. Mesmo, Mari. Aliás, eu brinco um pouco e estendo isso não só para o confinamento, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado com composição corporal. Ela é importante. Alguém comentou aqui do roupas, espelho e foto. Espelho, adorei. Alguma coisa. Mas uma coisa importante é que só cuidado com fotos, tá, gente? Tem todo um contexto sempre associado. E quando a gente fala de composição corporal, agora a gente não tem como comparar a gordura e massa muscular, enfim, os compartimentos corporais. Não tem. Então, eu concordo com o que a Mariana está colocando, né? O sentimento é importante, mas assim, será que é a hora da gente ter esse estresse, mas ao mesmo tempo tem que ter alguns insights para a pessoa não se descuidar demais. Né? Então, muito bom. Alguém comentou que o pijama é matador. Adriana, beijo, Dri. E eu queria comentar, eu vi um comentário também da Silvia, querida também, minha ex-aluna, tô com saudades. Ela comentou da bioimpedância. A bioimpedância é uma tetrapolar, claro, super confiável. O problema é que o nível de hidratação tem que ser sempre o mesmo do paciente para a gente poder comparar um percentual de gordura com o outro. E a bioimpedância é geralzão, né? Apesar, eu sei que, não sei se esse é o caso, Sil, mas eu sei que tem umas bioimpedâncias assim que faz a separação, membro direito, esquerdo, braço, tronco, gordura visceral. Mas assim, ainda prefiro a antropometria, ver lá, dobrinha do braço, dobrinha subescapular, dobrinha da coxa, dobrinha, dobrona da coxa. A bioimpedância, se bater a hidratação, a gente consegue comparar o valor de percentual de gordura. Agora, se não bater a hidratação, aí você tem que ficar se explicando para o paciente, né? É porque estava menos hidratado, porque estava mais hidratado, aí vai superestima ou subestima. E aí acho que perde um pouco a referência. Mas em alguns casos, como obesos, a gente não consegue fazer antropometria. Aí ou faz o... E nem tem porquê, né? E nem tem. E aí, nesse caso, o objetivo não tem por que constrangê-lo. Isso é uma das coisas que eu critico muito até. Aí ficam apertando a barriga da pessoa para ver se cabe no adipômetro. Não, gente, não tem porquê. Aí, no máximo, circunferências está de bom tamanho. Isso. E peso nesse caso, né? E peso. E até peso, viu, Mari? Hoje, nos novos protocolos para obesidade, você já sabe, dependendo do peso, você já sabe os riscos e as situações. Então, o comportamento passa a ser um guia melhor, né? Não se discute peso mais, né? Não se pesa, não... Enfim, cada caso é um caso. Mas e aí no consultório? Falamos um pouco da avaliação corporal, né? Acho que isso é muito válido, é muito importante, entender os autores, entender a quantidade de dobras. E eu brinco sempre, Mar, não sei o que você acha, acho que você também usa, o padrão comparativo. Não usar só, deu tanto, eu acho que isso é muito. Aí quando você vai jogar para aquela determinada população, aquilo é aceitável. Porque as pessoas têm uma ideia que tudo acima de 8% de gordura corporal é obeso.
E não é Às 7, verdade. Na 8. prática, é o sonho de Imagina, consumo do povo. imagina, imagina. Imagina, vai causar um transtorno alimentar, um transtorno de imagem, né? Esses exageros de percentual de gordura. E não são todas as tabelas de referência de percentual de gordura que a gente pode mostrar para todo mundo. A do Polo aqui mesmo, fica colocando lá que quanto menor, fica excelente. Essa tabela é perigosa, né? Já percebeu, Van? Então, Exato, exato. tem que tomar cuidado com o perfil do seu cliente. Talvez você nem possa mostrar essa tabela, senão ele vai ficar querendo baixar, achar que quanto menos, melhor. Não, Né? exatamente. Isso daí é uma escolha em cima do perfil do cliente, o perfil do nutricionista e tem que dominar a técnica. Né? Eu Sim. sempre dou um exemplo que qualquer hora eu sou deserdada. Se você der uma Ferrari para minha mãe, ela vai dirigir a 60 por hora. Uhum. Ela vai ficar admirando o carro, mas ela não vai, entendeu? Usufruir. Eu acho que eu morro, porque eu vou com certeza querer ouvir o brum brum e tchau, né? Então, isso é é saber usar tudo isso, né? Ô Mari, É. e os exames bioquímicos, o que você sugere? Hoje a gente vive numa situação bem complicada, porque tem muito paciente, principalmente os atletas, que não tem convênio. Então, eu preciso dos exames para fechar um diagnóstico, que acho que é, né, algo que precisamos conversar também hoje, nem que seja rapidinho, né, desse fechar o diagnóstico, porque a gente avalia, né, faz todas aquelas perguntas e não é por fazer as perguntas. Acho que prestar atenção no atendimento, digo, olhar no olho do paciente, se concentrar naquele atendimento, é aí que você faz o vínculo. E ao longo daquela avaliação, então, quando ele vai te contando a anamnese, ele vai te contando a avaliação do consumo alimentar, a ingestão alimentar, você já vai fazendo a correlação dentro da sua cabeça. E aí, se ele trouxe exames bioquímicos, maravilha, isso sem falar nada por enquanto, né? Então, vai avaliando, fazendo as perguntas, vai analisando a ingestão com cara de paisagem, não tão fixa, mas sem fazer caras e bocas enquanto ele vai te Muito contando. importante isso, né? Sem Muito, concluir e muito. julgar. Você não está Isso, lá para isso. E sem avaliar tudo, né? Sem passar pela antropometria, porque tem aqueles que emagreceu 7 quilos, quando você vai ver foi pura massa magra. Então, passa pela antropometria, passa pela o que comeu, passa pelos exames bioquímicos, e aí, depois de tudo isso, dentro da sua cabeça, amarra todos esses critérios, e aí já dá um parecer nessa consulta, mesmo na primeira consulta, sem os cálculos que você pode deixar para fazer depois ou não. Eu sei que hoje tem gente que faz na hora ou faz depois, isso tanto faz. Mas já dá uma amarrada naquilo tudo para poder dar um feedback para o paciente. Então, olha, o seu exame está alterado por conta disso, a alimentação está deficiente naquilo, talvez por isso você está cansado, o cabelo está caindo, estou vendo aqui, está com a apatia, ou as unhas estão fracas, aqui a gente está vendo que... Ou seja, você já está falando aí da avaliação física, ou é aquilo, né, Mari? Diagnóstico vem do resultado de cada etapa da avaliação. Isso é muito legal, porque é uma coisa que eu bato há 25 anos. E me incomoda muito o pessoal faz um exame genético, cara, e já vaticina o destino daquela pessoa num parâmetro, né? E exame nem genético, gente, serve para isso, né? Me deu até calor já. Entendo. Nutricionista é diferente de médico, né? Porque, de fato, o médico, você tá doente, aí você vai no médico, conta pra ele, eu tô sentindo isso, isso e aquilo. Ele te faz o exame, às vezes nem faz, pede, te dá o medicamento e tá resolvido. É assim. E não quer dizer que isso tá certo, tá, gente? Isso é a medicina no Brasil. Isso. Enfim, é o que nós estamos conversando, eles fazem. Que se Mari, resolva. Antes da gente seguir aqui, 2 perguntinhas. Dieta superproteica é de alto risco? Não, gente, isso é mito. Ela só se ele tiver uma pré-condição clínica para uma doença renal,
tá? Isso é mito. Excesso de proteína não causa doença renal. Mas tudo é equilíbrio, né? Não tem uma associação direta, não se preocupe. Isso é uma crença da minha geração. Quando eu fiz curso técnico em nutrição, vocês não eram nem nascidos nos anos 80. A gente já falava isso e não é comprovado, depende da pré-condição clínica. Mas, de novo, se algo está muito alto, é porque está faltando alguma coisa, gente. Então, esse equilíbrio, né, esse encaixe entre os nutrientes tem que acontecer. Então, sim, ela é risco para deficiência de algum outro nutriente que possa estar faltando, mas não para a saúde, tá? E como que calcula a necessidade de energia se não faz o peso? Excelente pergunta, obrigado. Não é o caso para esportistas, ou se for o caso, tem que acompanhar muito próximo. É um outro método, é uma outra metodologia. Você trabalha a partir do padrão consumido. E você trabalha com grupos alimentares a partir do ideal de porcionamento e variedade, enfim, outros valores que não só números. Também você pode fazer uma predição. Então, também existe essa comparação, tá? Mas o próprio guia alimentar da população brasileira pode ser usado para fazer uma orientação. Então, sim, se você não tem o peso, tem como orientar também, gente. É só reformular como a gente brinca com o planejamento alimentar. Inclusive, a gente calcula... Não, complementar, né? A gente calcula a necessidade energética e sabe que a fórmula superestima, né, Vanessa? Eu fiquei 7 anos dando aula para você de necessidades energéticas sábado e domingo, o dia todo pelo Brasil afora. E eu já avaliei todas as fórmulas. Eu tô com saudades. Ai, eu também. Eu avaliei todas as fórmulas, a gente comparava uma com a outra, né? Pegava um paciente, fazia todas as fórmulas possíveis, e a conclusão é, nenhuma fórmula dá o valor próximo, quer dizer, pode até calhar de dar, mas o que, comparando as fórmulas com os estudos de calorimetria, a gente tem como resultado que as fórmulas elas dão um valor mais alto do que de fato o gasto energético é. Isso é uma fórmula de basal, né, de TMB. Se você pega isso e multiplica pelos METs, que também tem alguns que são super altos, e uma outra coisa importante para falar, o pessoal do Hebraica aí vai lembrar, né, a gente pergunta para o atleta, ele sempre fala o treino dando uma superestimada, né? Então, eu treino das 5 às 7, handball. Como que é o treino? Super intenso. Mas se fico direto, das 5 às 7. Aí você vai calcular, linda, né? Bota lá aquele treino, 2 horas, intensidade forte. A necessidade calórica vai dar lá no céu. E aí, quando você vai assistir o treino, você vê que tem hora que ele escuta o treinador, tem hora que eles revezam os jogadores que estão na quadra, tem hora que ele escuta o treinador, que dá um tempo, toma uma água, e não é tudo isso. Então, considerando que a gente, mesmo assim, eu calculo, ensino os meus alunos a calcular, acho que o cálculo é uma referência, mas a ingestão alimentar tem que nos guiar também. Perfeito, então, perfeito. Aliás, assim, a gente foi a primeira pós a trazer essa prática. E eu brinco que qualquer hora eu tenho que montar uma pós-graduação. Aliás, o curso surgiu disso, né? Eu tinha que montar uma pós-graduação só da prática, porque eu só fui incluindo. Eu incluí comportamento alimentar, eu incluí psicologia positiva, eu incluí entrevista motivacional. Quer dizer, a pós tem muito cálculo. E é importante, né, Mari? Porque tem essa outra tendência do não calcule, não pesa, não calcula, não faça dieta. Oi? Sim. E quanto que a pessoa tem de proteína, vitamina? Eu acho que isso serve para um público de obesidade, de emagrecimento, de quem tem já uma hiperingestão. Mas a gente que atende o esportista sabe que eles não comem tudo certinho, tudo ideal. Tem baixa ingestão de carboidrato, por isso que eu falei da proteína até, gente. Eles comem muita proteína, parece que o foco é proteína.
Não comem Sim. gordura, porque tem crenças e nós temos gordura. Aliás, vitamina lipossolúvel está na gordura, então eu tenho um mínimo de ingestão. Então existe um equilíbrio aí para ser discutido. O que que você acha, Mari? Eles botam a proteína lá em cima, aí chega querendo tomar mais proteína, porque o resultado não está dando certo, não está dando certo o treino, e ele acha que é falta ainda de proteína. E aí cabe É a isso nós, aí. de novo, profissionais, mostrarmos embasados em literatura, que precisa ter o equilíbrio, que o resultado pode não estar vindo porque falta o querido carboidrato. Mas carboidrato não Perfeito. engorda. Engorda se tiver em quantidade excessiva do que a sua necessidade. Se tiver acima do que precisa. Mas nós, nutricionistas, é que fazemos esse cálculo e esse equilíbrio, que também é muito variado entre um paciente e outro, mas sempre equilíbrio. Equilíbrio. E eu adorei a sua fala de que existem situações em que realmente não se usa cálculo, usa somente, né, a parte de comportamento e equilíbrio e tal, mas existe pacientes também, eu acho importante, eu não consigo não calcular. Eu deixo calculadinho aqui, nem que eu não use aquele cálculo para nada, mas eu deixo calculado para me sentir mais segura, né, com os micronutrientes. E falando nisso, Vanessa, eu também não posso deixar de falar uma outra coisa super importante que você me ensinou, que é como usar as tabelas de composição de alimentos, ou que tabelas usar, né? Nossa, Porque Mari. você continua Eu já estou trabalhando com quase isso, gente. desistindo, menina. Que bom. Olha, você me deu um presente. Eu fiquei até Vanessa, emocionada. é Você me deu um muito presente importante. agora, porque às vezes, menina, dá vontade de desistir E de falar, usa do tanta software mesmo. coisa. Faz o que Usa você qualquer coisa. quiser. Usa, ou melhor, deixa o software usar a sua cabeça, porque não tem interpretação. Não. Ai, Mari, olha, me emocionei agora. Você me deu um presente. Alguém como você, que é uma referência, uma puta professora, ter aprendido isso, né? E tá levando isso para os seus alunos, eu acho que eu ganhei realmente um grande presente. Obrigada, Papai do Céu, porque tem horas que você diz Demais, assim, eu vou demais. Saber desistir, eu qual vou você eu vou tirar glúten, vou tirar o leite e não vou calcular nada. vocês E estão todos certos e a gente está errado. Não, gente, pelo amor de Deus, diz aí, não, pelo amor de Deus. Olha a Paola, querida, também, beijo, saudades. Deixa eu explicar, não sei se todo pegou a ideia, é que a gente tem o software para montar o cardápio super fácil, né? Qualquer pessoa, eu falo, tenho uma aula até na graduação, olha só que avanço, Vanessa. Na graduação, a gente já coloca software a partir do 5º semestre. Então, que já é uma, né, muito grande bom, novidade, porque muito é bom. importante, né? Como é que ele também vai Ah, se formar Paola, sem... Paola, nossa, oi, Você viu que linda, beijo querida? grande, querida. Bom, Que aí o aluno legal, Má. pega o software e coloca os alimentos e abre o relatório e diz amém. Aí vem lá e fala assim, nossa, professora, eu preciso colocar mais alguma coisa porque a B12 está zerada. Aí eu olho lá, tem carne no almoço, carne no jantar. Aí eu falo, você pensa em alimentos fonte? Será que é para essa B... Será que não tem B12 nesse cardápio? Gente, isso é ser nutricionista. Isso é o diferencial. Você, hora que a gente escuta um recordatório, você já tem que perceber o nutriente que está faltando ou que está sobrando. A hora que vai calcular, você tem que saber, na hora que escolher os alimentos do software, qual tabela vai buscar ou montar um banco de dados, né, Vanessa? Montar um banco de dados no Excel, junto uma tabela com a outra, gente, porque uma tabela tem meia dúzia de nutrientes. Aí tem outra tabela que tem outra meia dúzia de nutrientes. Junta isso para tentar o alimento com maior número de nutrientes, Perfeito, todas deu as uma fontes travada aqui. do É, nutriente perfeito, e Mari. montar o cardápio dessa forma. Perfeito, perfeito, Mari. É por aí, né? Eu brinco que a gente tem que. E aí o pessoal, ainda hoje, Mari, ainda hoje, há 25 anos eu faço a mesma coisa. Ainda hoje eu ouço, professora, qual é o melhor software? Seu cérebro, gente. Esse é o melhor software. Sim, Nada supera
Sim. o teu momento clínico, a tua interpretação, perceber isso. Quer ver um erro que eu vejo comum? O sódio baixo. Como é que pode dar o sódio baixo, gente? Se o brasileiro tem um consumo de 12 gramas, em média, por dia. Sim. 40% é sódio, faz a conta. São 5.200, 5.600 de 5 gramas, né? Ou 5.000, é isso que eu estou dizendo, de sódio propriamente dito. Então, assim, não pode ser baixo, não tem como, não referiu a tabela. E aí vem para os softwares. Os softwares nada mais fazem do que usar as mesmas tabelas. Inclusive, tem tabelas como a Indef, que é ultrapassadíssima. E nós não temos uma tabela própria. A TACO tem limitação de alimentos e a da USP, da FCF, o projeto nichou e ficou ali com aquela meia dúzia de alimentos. Então, isso tem que ser pensado. Muito bom, realmente. Sim. Você que me ensinou, Van. Obrigada, te agradeço. Oh, meu amor. Obrigada por estar hoje. Tem uma frase que eu sempre digo, perpetuando. Mari, que é a gente percebe que fez um bom trabalho, por isso que eu brinquei que você me deu um presente hoje, quando os discípulos têm seus discípulos. E isso é o legal, sabe? Que é o se apropriar do aprendizado. E isso é uma responsabilidade dupla. Eu falo, mas ainda bem que tem alguns que escutam. E, por sua vez, você, por seu merecimento, capta e dimensiona isso com tanta maestria. Parabéns mesmo. Eu acho que é uma celebração mútua, né? E isso é o legal da gente ensinar. Então, assim, fazer a tabulação, atender o paciente, pensar nos micronutrientes, inclusive, que bom que a biodisponibilidade existe, porque tem tanto suplemento repleto de micronutrientes que se a gente fosse somar, ia perceber, né, todos os problemas que estão existindo aí, né, Mari? E agora, Mari, com mudança de legislação, vai acabar, né? Tem um tempo, né? Tem um tempo. Então, finaliza pra gente aí. Tá. Eu vou... Bom, aqui acho que a gente já se elogiou muito aqui. Van, obrigada. Né? Já ficou claro minha admiração pela Vanessa e meu agradecimento. Mas eu queria dar um presente também para os alunos ou para os profissionais que estão assistindo, deixar umas referências. Vocês já devem ter o consenso do American College 2016, quem foi meu aluno eu mandei. O IOC 2018, que acho que assim é Mari, base vou te convidar suplemento. então, manda pra gente e a gente tem um grupo no Telegram, convido todos vocês, que é o Conexão Nutri. O link tá na bio do Instagram, do meu Instagram. Lá no Telegram a gente tem esse grupo Conexão Nutri. A gente posta materiais que os professores palestrantes trazem. O artigo, dá para colocar o artigo, discussões, casos clínicos, o que o professor mandar, a gente posta lá. Tá bem legal o grupo, vai ser um prazer contar aí com esse suporte e esse apoio. Quando vocês voltam, adorei. Beijo grande. A gente vai ficar a tarde toda conversando. Se deixar. A Mari tem mais uma live hoje, aliás, estão convidados. É hoje, né, Mari? Com o Nil? Hoje com o Newton, que adivinha onde eu conheci? Lá na minha primeira pós-graduação. Também um ícone para mim, que também vai ser uma honra conversar com ele. Vanessa, obrigada pelo convite, oportunidade. Obrigada a todo mundo. Eu que agradeço a todos vocês, né? O que é trazer para a prática esse conhecimento. E vamos marcar uma segunda, assim, para a gente conseguir completar o assunto, né, gente? Muito bom. Eu amei esses coraçõezinhos que ficam assim. Então, isso daí, por favor, gente, bomba corações. E, ó, a setinha é para você clicar e mandar essa live para outros colegas, para outros nutricionistas. A live vai ser salva. Ela tá gravada? Ela fica no meu canal, ela fica no canal do YouTube, doutora Vanessa Coutinho. Vai ficar gravada lá. Tá bom? Tá. Que anel que a Paula beijo, tá falando? Ó, o meu anelzinho discreto, que é maior que a minha mão, será? Chiquérrima, né, Paula? Ó, gente, como entra no Conexão Nutri? Vocês entram no link da bio do Instagram, lá tem o Conexão Nutri.
Nada tecnológica, né? Mas tudo bem, gente. É Ela isso aí. aprende. Hoje ela está estreando. Que A privilégio, hein? Thaís, Meu Thaís, te Deus! amo. A Thaís, essa minha aluna. Obrigada, meus amores. Muito queridos vocês. Outros temas, outros assuntos e a gente continua outro Vamos dia. sim. Vamos falar de suplementação de proteína, que o povo adora falar de whey. Um Ou de outros beijo, minha linda. suplementos. Parabéns, viu, por ser essa estrela, essa luz imensa. Já está Ah, sinalizando aqui para mim que o tempo acabou. Obrigado a todos vocês. Eu espero vocês no Conexão Nutri. Beijo grande, amada. Brigadão. beijo, amor.